Bom momento, estamos chegando no fim de ano e toda virada de ano, as pessoas costumam fazer promessas do que elas vão mudar individualmente. E aí entra a reflexão que eu quero fazer hoje e que é um debate que eu acredito que tem sido muito mal colocado ou até interditado nas redes sociais, que é o que cada um de nós faz individualmente importa ou não importa? A gente tem visto muito e sempre tem alguém para dizer que a tua mudança de algum tipo de hábito, seja ele de saúde, de consumo, de alimentação, no fim não faz diferença nenhuma, porque é um ato isolado e não muda a estrutura toda. A verdade é que o problema da mudança, que começa com a mudança individual, é uma questão que vem na filosofia ocidental desde pelo menos Sócrates, no século IV antes da Era Comum. Sócrates é o primeiro da filosofia ocidental que volta o pensamento para dentro de si e começa a se questionar: o que eu acredito é o correto e o que eu faço, o modo que eu ajo, portanto, o horizonte ético, ele importa, e a partir daí a filosofia passa a se importar com o que cada um pensa e com o que cada um faz relacionado às suas ideias, seus valores, seus conceitos. O que eu tenho percebido como um problema nesse debate é que, a partir de uma visão bastante binária da realidade, da própria natureza dos poderes, se interpela muito aqueles e aquelas que buscam modificar hábitos e modos de ser no mundo como algo que não importa, algo inválido. E isso acontece inclusive no campo progressista na esquerda. Primeiro problema, como que a gente entende os poderes? Se eu percebo que há um macro, ou seja, com uma estrutura da sociedade, dos poderes, distinto do micro, onde estão os indivíduos, essa questão ela se torna realmente insolúvel. Ou seja, ou se faz uma mudança em toda a estrutura, e aí faz alguma diferença, ou os atos individuais, eles não importam, porque eles são isolados. Essa é uma perspectiva de poder e de estruturação de poder. Mas eu advogo uma percepção de poder e de poderes que eu remonto a partir de Nietzsche, mas que é bem formulada por Deleuze e Foucault. Qual que é essa percepção? Primeira coisa, o macro ele é produto das relações do micro, ou seja, é um zigue-zague contínuo. O que nós individualmente fazemos tem reflexo e reverbera no macro, e o que o macro se organiza e estrutura ou institucionaliza reverbera no micro. Então, quando a gente vai pensar em luta por direitos, como os direitos das comunidades negras nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo, a gente vê movimentações que começam a produzir arte, começam a produzir pensamento, começam a se articular entre si, e aí vão criando um movimento, demandando pautas antirracistas, e assim isso vai ressoar no macro. Ao mesmo tempo que ressoa no macro, na ordem institucional da mudança de leis inclusivas e antirracistas, há uma dobra que se dá sobre o individual, que é os indivíduos repensarem seus valores e suas ideias racistas. Isso vai acontecer também na ordem de gênero, quando a gente pensa os movimentos feministas, que não nascem no século XX ou no final do século XIX com as sufragistas, nascem muito antes. Nós temos figuras que pensam a partir do lugar da mulher no Ocidente desde pelo menos Safo de Lesbos ou Aspásia de Mileto, século V antes da Era Comum, e vão passar por vários nomes como Hipátia de Alexandria, Hildegarda de Bingen, dentre várias outras. Ou seja, são processos que eventualmente a gente poderia isolar e perceber como individuais, mas que vão tomando corpo e que vão perpassando outros corpos e constituindo, usando um conceito de Spinoza, vão constituindo multidão. O problema da gente perceber de modo binário uma dialética muito pobre entre o macro e o micro, principalmente na esquerda, de dizer, olha, essa tua mudança não modifica a estrutura da sociedade, é que a gente cai no niilismo às avessas. Ou seja, o que é o niilismo? É a percepção de que nada importa, nada faz diferença. O niilismo nos torna totalmente impassíveis, nos torna apáticos, ou seja, sem patos, sem paixão. E isso é um problema, porque eu acabo não promovendo mudanças em mim e assim também não tenho a possibilidade de promover mudanças ou de propor mudanças em outros corpos que, como diz Spinoza, podem constituir um corpo só.
uma multidão. O individual, ele não necessariamente é um produto do liberalismo, como muita gente na internet acaba dizendo. O liberalismo é uma teoria que nasce no século XVII e se desenvolve muito no século XVIII e que vai colocar o indivíduo no centro, mas não o molde do neoliberalismo capitalista contemporâneo, onde o indivíduo é um átomo. O liberalismo ele nasce basicamente para assegurar um espaço de subjetividade, de individualidade, que nem o monarca, nem o senhor feudal e nenhum outro poder soberano possa se infiltrar na vida do sujeito. É uma garantia de um espaço de liberdade, porque pensem que antes do século XVII, no medievo, na Idade Média, portanto, o soberano podia, na tua noite de núpcias, ele requisitar a tua esposa e ter a primeira noite de núpcias antes que tu tivesse com a tua esposa. Então, resguardar um espaço de individualidade, de subjetividade, não elimina o outro e a comunidade. E assim vai acontecer com a filosofia. Então, reduzir isso a um problema do liberalismo, uma visão liberal, de que tu mudar tuas práticas, tu mudar teu consumo, tu mudar teu modo de ser no mundo individualmente não importa, é uma dialética pobre e que a história do pensamento ocidental mostra que não é assim. É até um problema mal colocado. Por isso, agora que a gente está chegando no fim do ano e vamos fazer promessa, a gente pode pensar mudanças individuais, mas que não fiquem, aí está o grande ponto da questão, que não se restringam a meu bem-estar individual, que não possam se espalhar e não possam constituir multidão, usando uma vez mais a imagem de Spinoza. A mudança individual ela é importante, ela é fundamental, ela é um passo essencial para a mudança de qualquer sociedade, uma vez que ela tenha o outro no horizonte, uma vez que este corpo que muda individualmente busque compor com outros corpos um corpo só. Era isso, boa entrada de 2024, Feliz Natal, Feliz Hanukkah e vamos arriba!